um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que o país já instaurou 5.526 inquéritos desse tipo entre 2022 e julho deste ano. E aqui no estúdio a gente vai debater esse assunto. Olha isso, mais de 5.526 inquéritos. Pensa, gente, olha só quantas crianças estão tendo, correndo risco aí de ter a infância violada. Olha só, a gente recebe aqui no nosso estúdio Rusley Medeiros, especialista em segurança. Obrigada, doutor, pela sua presença. A gente também recebe aqui Luana Marocco, que é psicóloga. Obrigada, Lu. E Sheila, pensa na situação da Sheila. Sheila tem 5 filhos. E esse assunto já te deixou preocupada, Sheila? Sim, com certeza. Com certeza. Sempre deixa, né? Até hoje, eles, todos adolescentes, pré-adolescentes, sempre deixa a gente com a cabeça quente. Você já pegou algum tipo de conversa, alguma situação que te deixou um pouco mais assustada, suspeita de que algo poderia estar por trás ali, algo... Sim, na verdade já aconteceu mesmo, né? Com um dos meus filhos, não vou falar o nome para ele não sofrer bullying na escola, mas com um deles já aconteceu de um homem chamar ele na rede social e assediar assim, nem foi discretamente, foi ele um menino, né? Na época ele tinha 12 anos. Um menino de 12 anos e falou que ele era muito gostoso, foi essa palavra que usou e permaneceu assediando. Aí, isso aí foi assim, foi o auge. Então, a gente conversa... E como que você soube, Sheila? Ele te contou? Você descobriu? Não, eles contam. A gente sempre instrui, né, eles trazerem tudo pra gente. Então, ele mesmo chegou e falou que tinha um cara chamando ele no Instagram. E um irmão fala com o outro. Então, assim, eles mantêm. A gente tenta manter essa comunicação, né? Eu acho que o principal é isso aí, instrução. Fala tudo, não esconde... Não falar com estranhos e nem com conhecidos. Viu que é alguma conversa que já está atravessada, nem com conhecidos. É a instrução lá em casa, né? Muito interessante, né, o comportamento dos filhos da Sheila, porque a gente vê que nem todas as relações as crianças trazem esse tipo de conversa, Luana. Às vezes tem medo e é nesse silêncio que os criminosos continuam agindo, né? Com certeza, Beto. É nesse silêncio que eles se aproveitam da chantagem emocional, né, da vulnerabilidade da criança e do adolescente. A Sheila citou uma coisa muito importante mesmo, né, que é esse diálogo aberto, você ensinar o seu filho o que é privacidade, que diz respeito a essa questão de nem com conhecidos, porque a sua privacidade precisa existir mesmo que você confie naquele adulto ou até mesmo adolescente um pouco maior, mais velho que você, né? Que muitos crimes também acontecem, né? De parentes próximos, primos, etc. Não só relacionado a essa questão da pornografia, mas abusos mesmo. A sexualidade em si já é um tema sempre, né? Ligado ao tabu, assim, é muito difícil dos pais se sentirem confiantes para ter esse tipo de conversa, mas ela é estritamente necessária, desde que a criança é pequenininha, ensinar a privacidade do próprio corpo dela, né? As partes, enfim, trocar de roupa, tudo de uma forma lúdica, até que ela possa ter um pingo de maturidade. Na pré-adolescência, ela já começa, né, na puberdade, a ter essas curiosidades. Antigamente, na nossa adolescência, eram revistinhas, que às vezes a gente pegava, né, dos nossos pais, por curiosidade, via, ficava assustado. Às vezes perguntava o que era, às vezes não. Quanto mais jogo de cintura o adulto tiver para lidar com a curiosidade daquela criança e agir com naturalidade, mais fácil vai ser dessa criança ter confiança em dizer, né, em contar, pedir ajuda se algo acontecer. Muito interessante já essas dicas da Luana. Agora, Rusley, esse número que a gente abriu, né, mais de 5.526 inquéritos, isso dos casos que foram parar na delegacia, de pais, de mães que procuraram registrar o boletim de ocorrência, fora aqueles que a gente nem sabe que aconteceram, né? Além do diálogo que a gente está falando aqui, frisando muito sobre isso, como mais que a gente protege as nossas crianças? O que é preciso? Porque praticamente toda semana a gente vê um caso assim. Pois é, Roberta, boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. É verdade, a gente tem visto um aumento substancial nesse número de crimes. Isso se decorre justamente dessa conversa que a Lu colocou, né, dessa importância, porque as crianças estão se sentindo também mais propícias nessa divulgação e nessa fala. Só que a gente precisa tomar alguns cuidados e, claro, esses cuidados não são estritamente ali naquela situação específica. A gente precisa, como a Lu bem colocou aqui, mudar o nosso conceito, né? Ainda a gente tem
veem a sexualidade como um tabu, então fazer essa alteração social para que a população entenda, né, o que é isso e como a gente pode combater é o primeiro passo. O segundo passo, de uma maneira mais repressiva, né, no sentido da prática criminal, nós temos que tomar cuidado com aquilo que as nossas crianças e os nossos adolescentes conversam, fazer ali um controle, sim. Algumas redes sociais, né, já têm feito isso, houve uma alteração nos últimos 15 dias, numa das principais redes sociais que nós temos, dessa mudança, né, colocando ali a possibilidade dos pais verificarem sempre o acesso dos filhos, então monitorar as conversas que são feitas, fazer com que a própria criança entenda de que essas conversas não podem acontecer e quando acontecem devem ser ali informados. Só que a Lu também colocou uma situação muito triste que muitas das vezes essas situações envolvendo a sexualidade, elas envolvem os próprios pais, os próprios familiares, né? Então a gente também tem que ficar atento, a escola tem que ter o seu papel também de fazer análise, de acompanhar essas crianças e, claro, tomando conhecimento desses fatos, fazer a comunicação imediata com a polícia. Nós temos algumas estruturas de acolhimento, mas o mais importante é a família, nesse primeiro momento, fazer o controle daquilo que as suas crianças e seus adolescentes têm acessado, com quem eles têm conversado, porque isso vai diminuir de maneira substancial a prática desse crime. Tá aqui a pergunta, olha, você conversa com seus filhos sobre o perigo de mandar fotos e vídeos para pessoas estranhas? Porque hoje em dia eles aproveitam várias formas de atrair essas crianças em jogos online, em troca de moedas, porque já que o pai e a mãe não querem dar o dinheiro para comprar aquela moeda daquele jogo, aí vem uma pessoa se aproveitando, falando, olha, eu tenho essa moeda, toma aqui, mas me passa a foto. Aí a criança, às vezes, não vai contar para o pai e para a mãe que eles vão trocar essas fotos. E é aí que eles se aproveitam, tá, gente? E aí a gente também se pergunta, né, como é que você conversa com seus filhos sobre esse assunto? Você já abriu esse assunto para eles em casa? Já soube de alguma história que aconteceu? Manda pra gente aqui no WhatsApp que já já a gente vai ler, viu? Agora, Sheila, a sua reação diante do que seu filho veio te contar? Primeiro, a gente fica com raiva, né? Raiva daquela pessoa que está fazendo aquilo. Mas o principal, eu acho que é acolher. Né? A gente tem que trazer e dar eles liberdade para falar. Porque quando eles vêm com o assunto e às vezes a gente já vai reprimindo, né, brigando, aí eles retraem e não trazem mais. Né? É claro que a gente tem que orientar, tem que ter aquele sermãozinho de mãe, tem que ter, mas sempre deixar o diálogo aberto, deixar eles falarem mesmo. Depois que falarem, a gente pontua o que é certo, o que é errado. Mas a primeira sensação assim, é de raiva. Raiva mesmo de uma pessoa que... Gente, tanta gente adulto, né? Vai mexer com criança é triste, é muito triste. Você chegou a registrar algum boletim de ocorrência? Não. Bloqueamos, excluiu, bloqueou. E a gente sempre segue ali acompanhando. É claro que eles vão fazendo uma certa idade, que não dá para ter aquele controle 100%. Os menores, a de 10, o de 12, ainda é tudo no nosso celular. Mas os maiores já têm essa separação. Então, mas é sempre o diálogo. A questão é manter tudo aberto. Pode contar tudo que vocês quiserem contar. Não tem problema. Na linguagem deles, a gente tem que aprender a entrar na linguagem deles, no mundo deles. Sabe o que eles estão assistindo? Eu sempre assisto. Tudo que eles assistem na TV da sala. Então, assim, a gente vê tudo que eles veem. Isso aí não tá legal. Mas mesmo assim a gente vai mantendo. Então, acho que é essa liberdade que eles têm que ter. Aí a gente vai pontuando o que é certo e o que é errado. Busli, quando que é a hora de buscar ajuda das autoridades? Porque igual a Sheila bloqueou, fez a postura dela de mãe, acompanha ainda mais de perto, mas tem gente que fala assim, tá, e aí, aconteceu comigo, eu já devo imediatamente ir na delegacia? Ótima pergunta, Roberta. Eu acho que aqui a gente tem uma grande oportunidade de esclarecer essa situação. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem dois grandes crimes, vamos colocar assim. O primeiro crime é o estupro de vulnerável, né, que é um crime mais grave. E a gente, né, como bem colocado, a gente está vivendo num novo universo, principalmente das redes sociais, da internet. É possível, Roberta, o cometimento do crime de estupro de vulnerável pelas redes sociais. A gente acha que o estupro de vulnerável é somente presencial. Não é.
né? Então a gente tem este crime. Mas nós temos também outros crimes, tanto no Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069, como no próprio Código Penal, que é, por exemplo, uma pessoa começar a conversar. Então aquela situação, né, que a senhora comentou, olha, ele começou a chamar ali, né, o meu filho disso, daquilo. Isso já é um indício de práticas de um crime. Por quê? Porque ele está tentando satisfazer uma lascívia dele, conversando com uma criança ou um adolescente. Já é crime, Roberta, já é crime. Então, neste caso, faça ali os prints e já encaminha essa informação à delegacia de polícia mais próxima. Por quê? Porque vai ser iniciada uma investigação para tentar apurar e compreender quem é este indivíduo que assim o fez. É claro que em determinadas situações, Roberta, é um pouco mais difícil, porque demanda ali indivíduos que não colocam, né, o rosto, né, verdadeiramente dele, a identidade dele, mas pelo IP e com uma investigação. Então aqui a gente tem um outro passo também do investimento para essas investigações, para que a gente consiga identificar, prender, para que esses indivíduos não cometam novamente esses crimes. Tem um comentário aqui de uma telespectadora que ela diz o seguinte: graças a Deus eu nunca tive problemas aqui em casa, né? Até porque as crianças não têm celular. Ela diz, eu tenho netos, eles também não têm celular. Aqui tem muita brincadeira, a gente tem que ter tempo para as nossas crianças. Outra coisa, estar com as nossas crianças, porque o fato de estar ali, isso protege de muita coisa. Exatamente sobre isso. Manda pra gente, então, o seu comentário. Você já pegou alguma conversa, algo estranho, né, no celular do seu filho, da sua filha? De que maneira, de que forma que você orientou sobre esse assunto, tá? Agora, Luana, vamos lá. Escuta só essa história, porque a gente teve esse caso que a gente está trazendo hoje para vocês de Vila Velha, só que ontem, na Serra, presta atenção, um suspeito ele foi preso em flagrante após o Conselho Tutelar do município receber uma denúncia anônima, gente, sobre o estupro de uma menina de apenas 12 anos. E quem fez a denúncia enviou vídeos e fotos que comprovariam o crime. O Conselho Tutelar acionou a Guarda Civil Municipal e com os agentes foram até a casa do homem de 50 anos. Aí no local o suspeito foi identificado como sendo a mesma pessoa que aparece nas imagens enviadas na denúncia. Ele foi detido e o celular dele apreendido. E detalhe, tá, gente? O suspeito conseguiu chegar até a vítima porque mora no mesmo bairro que ela, em Serra Sede. E agora o Conselho Tutelar segue com os procedimentos para que a menina e a família recebam todo o auxílio necessário. Já ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Serra e autuado em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Luana, pensa, uma criança, 12 anos. Como é que fica o psicológico dela? O medo de qualquer pessoa que ela vai conversar na internet depois, de se relacionar, porque se trata de uma pessoa que morava ali na redondeza, de sair para brincar, de ir para a escola. Como é que fica o psicológico dessa criança? Nossa, é tão repugnante assim, né, Beta? Porque a gente também não sabe o que está por trás também dessa questão das referências dessa criança, né? Que para ter chegado até ali não é da noite para o dia, né, Rusley? A gente vai construindo um vínculo de confiança, né? Para ele ter conseguido dar tempo de outra pessoa filmar. No mínimo, ela estava convivendo com essa pessoa há algum tempo antes do fato em si acontecer. Então, assim, o psicológico é embasado em cima de muita culpa, né? Uma autoestima totalmente desregulada. Enfim, tristeza. Aí a gente pode falar sobre outras coisas como transtorno depressivo, ansioso, né? E, enfim, o que pode desencadear. Ah, Luana, mas é possível que essa pessoa vai ter um trauma para o resto da vida? Não, não é possível. Tratando, né, ela pode ressignificar esse acontecido e, claro, ter uma qualidade de vida maravilhosa no futuro. Mas, para isso, a gente precisa de muitas coisas envolvidas, né? Um tratamento psicológico, uma rede assistida, uma rede de apoio, a família envolvida, talvez uma mudança de bairro, né, até mesmo de cidade, se for o caso. Mas olha como é que isso desestrutura a família toda. Talvez uma mudança de bairro, talvez até de cidade. Olha como é que isso impacta toda a família. Impacta toda a família antes e depois.
porque se essa criança já não tinha uma referência familiar, né, a ponto de contar o que estava acontecendo, então piora tudo, já de fato, né? Mas é possível, sim, ela ter uma qualidade de vida após o ocorrido. A gente não está sujeito a ficar refém para sempre de coisas ruins que nos acontecem, mas é claro que a prevenção, assim como o Rusley trouxe sabiamente, é sempre o melhor caminho, né, Beta? O que você falou é estar presente com o seu filho. O seu filho não precisa de coisas, ele precisa que você ensine ele a viver e sobreviver nesse mundo sem você. Que às vezes a gente pensa, tá em casa, tá guardado, tá seguro. Exatamente, ou eu vou viver para sempre para dar conta, e não vai. Né? É uma pré-adolescente, ela tem curiosidade, provavelmente estava, né, nesse desenvolvimento do período hormonal, e vai ter desejos, isso é fisiológico. A gente precisa ensinar essas crianças. Sorte de talvez não ter contraído uma doença, não ter engravidado, imagina ter que passar por um aborto nessa idade, como a gente já viu tantas pré-adolescentes, né? Então, conversar, você precisa enxergar o seu filho. Não importa as condições econômicas que você tenha, veja quem você está colocando dentro da tua casa, perto, longe de você. E são histórias que embrulham o estômago. A gente também teve outra agora que aconteceu no início da semana, um homem que foi preso em Colatina também. E escuta só, ele já tinha um histórico, ele ficou 9 anos na cadeia por crimes sexuais. Aí ele saiu, adivinha por conta de que ele foi preso novamente? Envolvimento com esse tipo de material também. São pessoas que têm esse histórico de reincidência, Rusley? Sim, Roberta. A gente tem verificado que a maioria dos indivíduos que cometem esse crime não é algo pontual. Tem uma habitualidade nessa prática criminosa. E aí, infelizmente, nós, no Brasil, nós temos, né, esse garantismo, né, de proteger ali criminoso que só atrapalha. E aí, esses indivíduos, por exemplo, não são devidamente identificados. Nós não temos um sistema que identifica, como acontece em outros países, Roberto, que a gente tem estudado, para fazer ali a identificação naquela área, quem são aqueles indivíduos, como eles estão vivendo. Não significa ali você também estigmatizar ali o criminoso para sempre. Agora, a gente também não pode achar de que ele não vá cometer novamente esses crimes, né? Então, tem sim uma característica da habitualidade dentro dos crimes relacionados aos crimes sexuais e a gente precisa, de maneira efetiva, identificar e fazer ali uma prevenção de uma maneira a garantir que as pessoas, principalmente as nossas crianças, os nossos adolescentes, não sejam atingidos. O Senado até aprovou ontem, Roberta, uma alteração legislativa nos crimes relacionados aos crimes sexuais, aumentou a pena, inclusive nós teremos uma das penas mais altas agora no nosso Código Penal, que é até 40 anos de prisão no caso de estupro de vulnerável com resultado morte, mas ainda nós precisamos avançar nas políticas de identificação, nas políticas de investigação e principalmente em políticas sociais para garantir que as nossas crianças não sejam atraídas nesses espaços, principalmente virtuais. É disso que a gente está falando, né? Cumprir o nosso papel em casa e esperar também com que os nossos governantes também façam a parte deles para que a gente consiga acabar com isso e ter paz, né, mãe? Por favor, certeza. Né? Sheila, obrigada. Dá um beijo nas crianças, tá? Uma ótima tarde para vocês. Luana, também é aniversário da Luana essa semana. Parabéns, maravilhosa. Obrigada. É semana que vem, mas já aceito. Mas já receba desde então. Recebo tudo. Muito obrigada. Certo. Beijo, Rusley. Obrigada Sempre também, um prazer tá bom? aqui.